Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A 2023, segunda rodada. Neste final de semana de feriado, né? Feriado, dia 21 de abril de 2023, essa sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, fez um tempo bem agradável, não está um calorão, porque o tempo está um ventozinho meio gelado, principalmente aqui na região dos lagos, onde eu moro, mas sem chuva, um tempo aberto. E nesse final de semana, sábado, domingo, deixa eu ver se tem algum jogo segunda-feira, sim, e segunda-feira, jogos no sábado, domingo, sábado 22, domingo 23 e segunda dia 24, teremos jogos da segunda rodada do Brasileirão. E o canal Resenha com Magalhães, mais uma vez acompanhando aí este brasileiro, como também acompanhando a Série B, vem fazer aqui os seus comentários, as suas análises dos jogos desta segunda rodada e também os nossos palpites. Então eu já peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor intergaláctico, os ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Só aqui para lembrar, tá? 9 times. Dos 10 jogos, 9 tivemos um vencedor. Apenas um jogo teve empate, que foi entre Fortaleza e Internacional. Todos os outros teve um vencedor. 9 venceram, obviamente, 9 perderam. Então, talvez tenhamos aí confrontos entre times que venceram na primeira rodada com times que perderam na primeira rodada. Seria interessante, você imagina terminar a segunda rodada todo mundo com 3 pontos, ou a grande maioria, né? Porque Internacional e Fortaleza podem chegar a 4 pontos se ganharem os seus jogos. Pô, acho que seria inédito se isso acontecesse. Só para lembrar, os 9 times que venceram na primeira rodada, são os 9 primeiros nessa ordem: Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Vasco e Grêmio. Beleza? Outro detalhe: teremos na próxima semana a segunda partida da Copa do Brasil. E tem times com a corda no pescoço, que perderam a primeira partida e vai ter que virar o jogo para não ser eliminado na terceira fase. Então tem times aí que poderão de repente poupar jogadores, porque vai ter um jogo mais complicado pela Copa do Brasil, então poderemos ter essa dança aí em relação à escalação de alguns times. Então vamos lá para os jogos dessa segunda rodada. No sábado, 4 horas da tarde, dia 22, jogão, hein? Jogão. Fluminense e Atlético Paranaense. Só para lembrar, o Fluminense está na Copa do Brasil e o Atlético Paranaense também. O Fluminense venceu por 3-0 o Paysandu e o Atlético Paranaense perdeu para o CRB de 1-0. Já perdeu para o CRB de 1-0. O Fluminense, se eu não estiver enganado, joga fora de casa contra o Paysandu, exatamente. E o Furacão joga em casa, vou dar uma olhada aqui, joga em casa contra o CRB e perdeu para o CRB de 1-0. Vamos lá para esse jogo aqui, Fluminense e Atlético Paranaense. Cara, o melhor time hoje, na minha opinião, em relação ao futebol, é o Fluminense.
O Fluminense tem uma intensidade muito grande, está jogando com muita facilidade, os jogadores estão felizes, tem um esquema ofensivo, um jogo para frente, com posse de bola, porque não tem a menor lógica. Era isso que eu reclamava, era isso que eu sempre reclamo. A torcida do Atlético Paranaense tem alguns torcedores que entram lá no WhatsApp, fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, Resenha com Furacão, dizendo que eu não gosto do Furacão, que eu estou falando mal do Furacão, que eu não gosto do Filipão. Eu escrevi isso lá e vou repetir. Não é que eu não goste do Felipão. Não tem nada pessoal. Eu não gosto do esquema que não tenha posse de bola. Eu não gosto de esquema aonde o time abdica da bola. Então, eu não gosto do estilo de jogo do Tite, do Filipão, do Carille e dentre outros. Deu para entender? Tá? Não é contra Filipão. Eu gosto, futebol é bola no pé. Futebol, você tem que dar prioridade à qualidade, à bola no pé. Lógico, a gente sabe que tem outros esquemas, mas para mim, futebol você tem que ter bola no pé. E quando você tem jogadores que têm qualidade para ficar com a bola no pé, porra, é um sacrilégio você fazer o jogador ficar correndo o tempo inteiro para marcar. E tem times que o atacante ele fica mais preocupado em marcar do que atacar. Você imagina você pegar um Ganso, o talento que o Ganso tem, e botar o Ganso só para marcar? Porra, qual o objetivo? Nenhum. É foder o cara. Aí nego começar a criticar o cara, falando que não tá jogando porra nenhuma, não dá. Você tem que ter bola no pé. Para esses caras você tem que ter bola no pé. E o Fluminense tem um treinador que gosta de bola no pé. Treinador esse que já foi do Furacão, mas um tempo atrás estava um pouco no início da carreira, estava um pouco afobado com muitas coisas, mas hoje o Diniz, lógico, não tem muitos títulos, né? Eu falo, mas não tem muito título, o maior título dele é o Campeonato Carioca. É pouco, lógico, mas tem que começar. Mas hoje, o Diniz é um dos melhores treinadores do país, se não for a referência como brasileiro. Tem o Abel do Palmeiras, mas como referência, para mim, de futebol, é o do Fluminense. Então o Atlético Paranaense vai ter uma parada indigesta. Além do mais, o Fluminense vai jogar contra o Paysandu, já meteu 3-0. O Atlético Paranaense não, tem um jogo mais complicado que o CRB. O CRB é mais time que o Paysandu. Vai dificultar mais o Atlético Paranaense. Vai dificultar. O CRB vai jogar contra o Atlético Paranaense todo atrás, pelo resultado. E como é início de Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Furacão vai poupar mais jogadores do que o Fluminense. O Atlético Paranaense não vai se preocupar em perder esse jogo para o Fluminense. Não é que se o Furacão viesse com o time principal não ia ganhar ou perder, não é nada disso. Mas acredito que se tiver uma mexida no time, o time que vai vir com mais mexidas vai ser o Atlético Paranaense em relação ao Fluminense. Então, para mim vai ser um grande jogo, mas com o futebol que o Fluminense está jogando, para mim, Fluminense e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem condições de vencer o Fluminense? Tem um time qualificado. Não joga do jeito que eu queria que o Atlético Paranaense jogasse e que tem condições de jogar. Mas tem condições. Mas hoje o Fluminense é favorito. Então, para mim, e também por achar que o Atlético Paranaense vai vir com um time mais misto, para mim dá Fluminense. Para mim o Fluminense vence o Atlético Paranaense. Beleza? Aí também, no sábado, 6h30 da tarde, São Paulo e América Mineiro. São Paulo e América Mineiro. Vamos lá. O São Paulo tem um jogo pela Copa do Brasil no meio de semana também contra o Ituano. O primeiro jogo foi 0-0, mano de campo de São Paulo. O segundo jogo é mano de campo do Ituano. O time do Ituano é um time muito chato que está na Série B e começa bem a Série B. O Ituano ele ganhou do Ceará de 2-0. Cara, São Paulo e América. São Paulo e América. Vou pegar aqui o América. Dá uma olhada aqui. O América começou perdendo.
O América tem um jogo em casa pela Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. O América ganhou de 2-1. A princípio não. Sem em cima do muro. O jogo do América pela Copa do Brasil é menos complicado do que o do São Paulo. Vai pegar o Nova Iguaçu em casa e já ganhou fora de casa. O São Paulo não. Então acredito eu que o América não vai poupar muitos jogadores. Não acredito que o América vá poupar muitos jogadores. Para mim, o América vai com um time mais completo, de repente, do que o São Paulo. Para tentar conquistar o ponto, até porque o América Mineiro perdeu na primeira rodada. E o São Paulo vai ter um jogo complicado contra o Ituano. Eu acho que vai dar uma mexida. São Paulo e América Mineiro, para mim, irmão, esse jogo dá empate. São Paulo e América Mineiro, para mim, empate. Também no sábado, dia 22, Cuiabá e Bragantino. Bom, o Bragantino joga, deixa eu ver aqui. Não, o Bragantino está fora. Da Copa do Brasil, não vai jogar. E o Cuiabá, deixa eu ver se o Cuiabá ainda está na Copa do Brasil. Não, também o Cuiabá também não está na Copa do Brasil. Então os dois não têm problemas em relação a isso. Cuiabá e Bragantino. Bom jogo. O Bragantino venceu na primeira rodada. O Cuiabá perdeu. O Cuiabá tem aí que fazer pontos. Cuiabá e Bragantino. O time do Bragantino vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro, vem de uma goleada na Sul-Americana. O Cuiabá ficou só se preparando para esse jogo. O Cuiabá iniciou mas, cara, eu vou aqui arriscar. Para mim, dá Cuiabá. Para mim, o Cuiabá vence esse jogo. Ou vence o empate. Ou dá Cuiabá ou dá empate. Também no sábado, 9 horas da noite, dois times que voltaram para a Série A se enfrentando. Se enfrentaram na Série B e se enfrentam agora na Série A. Cruzeiro e Grêmio. 9 horas da noite. Deixa eu ver aqui o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo pela Copa do Brasil em casa contra o Náutico. O primeiro jogo o Náutico venceu por 1-0. A próxima partida é mano de campo do Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu a primeira partida no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem a segunda partida também da Copa do Brasil, ou seja, os dois times jogaram a Copa do Brasil. O Grêmio jogou fora de casa contra o ABC e ganhou de 2-0, né? Ganhou de 2-0 do ABC fora de casa. Então tem uma situação um pouco mais confortável o Grêmio em relação ao Cruzeiro. Mando de campo do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai poupar para esse jogo contra o Grêmio? O Cruzeiro pode ficar de novo numa zona de rebaixamento logo no início da competição. O Grêmio parece que formou um time mais consistente do que o Cruzeiro para esse Brasileirão da Série A. Cruzeiro e Grêmio. Bom jogo. Mas para mim dá empate ou dá Grêmio. Para mim, Cruzeiro e Grêmio dá empate ou dá Grêmio. Aí vamos para o domingo. 11 horas da manhã, domingo dia 23. Teremos Internacional e Flamengo. Inter e Flamengo. O Internacional empatou com Fortaleza na primeira rodada. O Internacional jogou contra o CSA em casa pela Copa do Brasil e ganhou de 2-1. E agora a partida é em Alagoas,
Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, moleque. Então o Inter vai a Alagoas para jogar contra o CSA, tem a vantagem de 1 gol, e o Flamengo joga em casa contra o Maringá. O Flamengo perdeu para o Maringá de 2-0 e vai jogar em casa contra o Maringá, tendo que reverter. Resultado: o Flamengo ganhou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vai jogar 11 horas da manhã, fora de casa, segunda partida do comando de São Paulo, um Flamengo querendo ser um pouco diferente. Cara, paz. O Flamengo ganhou do Coritiba, ganhou pela Libertadores, mas o Internacional é mais forte que os dois times que o Flamengo ganhou, tanto contra o Coritiba contra o Nublense. Contra o Nublense, então, o Internacional é bem mais competitivo, bem mais forte. O esquema do Flamengo vai ter que se adaptar um pouco ao Internacional, porque o esquema que o Flamengo jogou pela Libertadores, se jogar contra o Internacional, vai ter muitos problemas. 11 horas da manhã, Internacional e Flamengo. Cara, o Internacional está mais preparado que o Flamengo, está há mais tempo com o treinador que o Flamengo, né? O Flamengo está agora iniciando um trabalho praticamente do zero, né? Que destruíram o Flamengo. Então o Flamengo está começando a caminhada. O Inter está mais preparado, está mais dentro do sistema. Para mim, ou da Inter ou da empate. Para mim, da Internacional ou empate. Eu não consigo ver o Flamengo. Se o Flamengo vencer, vai ser uma vitória para dar um upgrade muito grande, mas ainda não consigo ver. Não acho também, se o Flamengo perder, é o final do mundo. Está iniciando um trabalho do zero o Flamengo. Então, para mim, Internacional e Flamengo dá Inter ou empate. Também no domingo, 4 horas da tarde, Santos e Atlético Mineiro. Santos e Atlético Mineiro. Aqui, os dois times perderam. Os dois times perderam na primeira rodada. O Atlético Mineiro tem um jogo pela Copa do Brasil, fora de casa. Já venceu a primeira em casa por 2-1 e agora joga a segunda fora de casa contra o Brasil de Pelotas. Já o Santos, vou pegar aqui, já o Santos, que também perdeu e está na zona de rebaixamento, o Santos aqui joga pela Copa do Brasil contra o Botafogo, ganhou a primeira fora de casa do São Paulo, do Botafogo de São Paulo, e joga em casa contra o Botafogo de São Paulo pela Copa do Brasil. Ou seja, os dois times venceram a primeira partida na Copa do Brasil. Não acredito que tanto Santos quanto Atlético Mineiro vão poupar jogadores para a Copa do Brasil. Sinceramente, não acredito. Santos e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro está precisando de uma resposta. Perdeu no Campeonato Brasileiro, perdeu na Libertadores, está precisando dar uma resposta. Santos e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é mais time. Para mim, o Atlético Mineiro vence fora de casa. Para mim, Atlético Mineiro vence o Santos fora de casa. Também no domingo, 4 horas da tarde, Vasco da Gama e Palmeiras. Acho que a grande surpresa da primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi a vitória do Vasco fora de casa em cima do Atlético Mineiro, 2-1. O Palmeiras iniciou vencendo. O jogo não foi fácil, mas iniciou vencendo. A partida, mando de campo do Vasco no Maracanã, no domingo. Coitado do gramado. Não. Apesar que não tá. Não joga. O Flamengo joga fora. Se o Flamengo jogasse de manhã, então não vai estar muito batido. Mas teremos jogos sábado e domingo, né? O Fluminense joga no sábado e o Vasco da Gama no domingo. Não vou entrar aqui em polêmica sobre esse negócio do Vasco com o Maracanã, briga com o Flamengo, Fluminense, não vou entrar nessa questão. Vasco da Gama e Palmeiras. Só acho que pro Vasco jogar contra o Palmeiras era mais interessante o Vasco jogar em São Januário. Maracanã é campo neutro. Então, na minha opinião, time por time, o do Palmeiras é melhor do que o do Vasco, ponto. Se for em São Januário, eu falaria
Vasco ou empate. No Maracanã, para mim, ou dá empate ou dá Palmeiras. No Maracanã, para mim, ou dá empate ou dá Palmeiras. Beleza? Também no domingo, 6h30 da tarde, Coritiba e Fortaleza. Coritiba e Fortaleza. O Coritiba é o último colocado, acabou perdendo para o Flamengo. O Coritiba tem um jogo complicado, complicadíssimo pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi contra o Sport, foi 3-3, e agora o Coritiba vai a Pernambuco para tentar se classificar lá. Jogo complicado, o time do Sport jogou aí, infelizmente eu não pude ver. Torcedor do Sport, me perdoe, mas eu não consegui ver o jogo da primeira partida da final da Copa do Nordeste, onde o Sport perdeu o Ceará de 2-1. Cara, Coritiba e Fortaleza, mando de campo do Coritiba. Coritiba tem um jogo complicado, complicadíssimo pela Copa do Brasil. O Fortaleza meteu 6-1 no Águia de Marabá, já está classificado na Copa do Brasil. A próxima partida é fora de casa, então não tem necessidade do Fortaleza poupar. O Fortaleza vem de uma vitória, grande vitória pela Sul-Americana. Acredito até que o Voivoda vai dar uma mexida no time contra o Coritiba, mas não vai dar uma mexida muito grande, porque contra o Marabá não vai precisar botar o time titular. Então acho que ele vai com o time mais titular contra o Coritiba. Coritiba e Fortaleza, um bom jogo, mas para mim dá Fortaleza. Para mim o Fortaleza vence o Coritiba fora de casa. Para mim dá Fortaleza perante o Coritiba. Domingão, dia 23, 7 horas da noite, Goiás e Corinthians. Goiás e Corinthians. O Goiás, deixa eu pegar aqui. Goiás e Corinthians. Goiás não está na Copa do Brasil. E o Corinthians, que venceu a primeira partida do Campeonato Brasileiro e perdeu o jogo em casa na Libertadores, ganhou a primeira partida. Não ganhou, não. O Corinthians perdeu a primeira partida, foi isso. Perdeu para o Remo de 2-0. Agora o jogo é em casa. O Corinthians precisa ganhar. Já mandou o treinador embora. Já é o Cuca, mesmo assim com muitos protestos. Então vamos lá, cara. Corinthians precisa reverter o resultado da Copa do Brasil, mas ganhou no Campeonato Brasileiro e joga fora de casa contra o Goiás. Acho que o Corinthians vai com o time mais mexido para jogar contra o Goiás. Para mim esse jogo dá empate. Goiás e Corinthians, pelo momento do Corinthians de ter que reverter uma situação na Copa do Brasil, vai com o time mais misto. Para mim dá Goiás, da Goiás não. Para mim dá empate. Goiás e Corinthians dá empate. E na segunda-feira, o único jogo da segunda-feira, 8 horas da noite, dia 24, Bahia, bora Bahia, minha porreta e Botafogo. 2 times SAF. Um que já está no segundo ano na Série A como SAF e um time que é o primeiro ano como SAF. Primeira partida, o Bahia perdeu a primeira partida do Campeonato Brasileiro e o Botafogo venceu. Agora a partida é mando de campo do Bahia. O Bahia tem um jogo pela Copa do Brasil contra o Volta Redonda. O Bahia venceu o Volta Redonda fora de casa de 2-1 e agora joga com a vantagem em casa. Já o Botafogo, vou pegar o Botafogo aqui. O Botafogo venceu a primeira partida contra o Ipiranga por 2-0, fora de casa, e agora joga em casa. Então, cara, os dois jogam em casa, mas acho que está mais confortável. Está mais confortável para o Botafogo. Mas eu não acredito que os dois times irão poupar. Não acredito que os dois times irão poupar
nesta segunda-feira. Sinceramente, não acredito. Bahia e Botafogo. O Botafogo, na minha opinião, está mais pronto. O Botafogo veio na Sul-Americana, meteu 4-0 na Sul-Americana. O Bahia veio só treinando para esse jogo contra o Botafogo. Jogar contra o Bahia em casa é sempre muito complicado. Para mim, o Bahia ainda não tem um time de Série A. O time do Bahia ainda não é de Série A. Vai ter que contratar mais no meio do ano para formar um time de Série A. O Bahia cometeu o mesmo erro que o Botafogo cometeu ano passado, de não montar um time para a Série A. O Botafogo no meio do ano passado teve que montar um time, porque senão ia ser rebaixado. Aí montou um time e o Botafogo melhorou e conseguiu até a classificação para a Sul-Americana. O Bahia caiu no mesmo erro, mas foi avisado aqui, mas não quiser, eles não iam me escutar. Mas cometeram o mesmo erro. O Bahia vai ter que se reforçar. Não é que o time do Bahia seja ruim, mas é um time, para mim, limitado ainda para a Série A. Mas tem jogos e jogos. Esse é um jogo bem parelho, cara. Para mim, esse é um jogo bem parelho. Bem parelho mesmo. Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo. Bom jogo, cara. Bom jogo. Bahia, Botafogo, do meu amigo Souza Júnior. Difícil, cara. Esse jogo aí, desculpa, não tem como eu dar um palpite de um e outro. Para mim, qualquer resultado aí, vitória não, triunfo do Bahia, triunfo do Botafogo ou empate, é um jogo muito parelho para mim. Apesar de eu achar o time do Botafogo mais pronto para a Série A, mas é um jogo muito parelho. É um jogo muito parelho, onde qualquer resultado para mim vai ser bem normal. Acho que o Bahia ainda peca um pouco defensivamente. Cara, não tem. Bahia e Botafogo, para mim, pode dar qualquer resultado. Então tá aí os meus comentários, a minha análise e os meus palpites. Apenas o último jogo, sinceramente, não tem como dar palpite. É muito equilibrado. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.